Senhor, no segundo tempo, você deu uma segurada ali, quando pensou em fazer uma coisa, tinha outros jogadores ali com um semblante mais fechado por conta de cansaço, você segurou intencionalmente ou tinha alguma coisa que a gente não viu que você precisa dizer aqui, principalmente para o Fenômeno Azul? E eu queria saber também, Léo, nesse bem bolado, sobre resultado e desempenho. Hoje o resultado não foi ruim, mas o desempenho ele precisa ser melhor se o Remo quiser sair o quanto antes dessa zona. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, um jogo que já começou movimentado, né? Realmente uma chuva muito forte, né? Acaba desconcentrando um pouco ali, aquece, volta para o vestiário, depois retorna. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o gramado suportou bem. Talvez os 20 minutos iniciais ali não estava conseguindo ter muitas condições para trabalhar a bola, tocar a bola. Mas depois, sim, é claro que o Vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola ali, a gente teve um pouco de dificuldade e, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu exercer essa mesma pressão e eles conseguiram se encontrar no jogo melhor no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. Prova disso que eles tiveram umas 2 ou 3 oportunidades. Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, aproximar mais, agrupar mais para marcar e sair em transição. E tivemos boas transições com o Jajá, com o Manga, onde gerou algumas finalizações nossas. No segundo tempo, o início ali também o Vasco um pouco melhor, uma fatalidade ali, uma jogada que estava no nosso pé, a gente, para contra-atacar, a gente errou na escolha, e aí mérito também do Vasco, os jogadores de boa capacidade, triangularam bem ali em cima, pelo lado esquerdo, e aí uma fatalidade do Mike ter escorregado ali, e acabou que caiu no pé, na minha opinião, de um dos melhores jogadores do jogo hoje, e acabou que ele fez o gol. Mas a gente não se abateu, continuou firme no jogo, e a gente foi crescendo, à medida, principalmente depois da entrada do Jaderson, e a equipe conseguiu terminar bem a partida, né? Os jogadores que entraram, o Diego também entrou muito bem, e a gente conseguiu empatar e poderia até ter virado, né? Tivemos chance para isso com o Jaderson, tivemos chance com o Marcelinho, com o Talhari. Eu vou até um pouco na contramão. Acho que o resultado foi ruim pelo que a gente produziu no segundo tempo. Acho que o nosso volume de jogo foi muito maior. Se você pegar as chances de gols, o Vasco teve um pouco mais no primeiro tempo, a gente um pouco mais no segundo, mas de um modo geral, as melhores oportunidades foram nossas, né? A gente lamenta pelo momento que a gente vive na competição, mas assim, a performance hoje, se a gente juntar a última também contra o Grêmio e Porto Alegre, a gente foi muito mais impositivo, né? Contra 2 camisas pesadas, que é Grêmio e Vasco, o Remo foi impositivo, por detalhes a gente não saiu com resultado positivo. Em relação às substituições, algumas por estratégia tática, outras por cansaço, né? E para dar uma oxigenada na equipe, eu acho que o que é normal, alguns entraram bem, outros não tão bem, mas quem jogou o jogo inteiro suportou, né? A nossa linha de defesa muito bem, fez um jogo impecável, tirando o lance do gol ali, né? Mérito um pouco do Vasco, o escorregão ali, a fatalidade, mas o Zé Wellison e o Patrick também, enquanto teve perna, foi muito bem, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha aí. Léo, Maxi Souza, Grupo Liberal. Mais uma vez o torcedor, acredito que sai com aquela sensação, caramba, empatamos, beleza, mas dava para ter sido um pouco melhor, dava para o Remo ganhar. Foram 2 tempos distintos, né? Onde o Vasco ele ganha muito território no primeiro tempo, mas o Remo puxando muito contra-ataque, como sempre muito rápido, uma transição muito rápida. E o segundo tempo o Remo praticamente termina inteiro, fisicamente muito acima do Vasco. Só que o Jaderson, quando entra, dá uma consistência maior, mas eu tenho uma sensação, e aí você fica à vontade para concordar ou discordar, que o Remo, que você demora a mexer um pouco, no caso, por exemplo, do Diego Hernandes, que quando algo sai do pé dele, sai bem diferente. Mas em cima disso, eu faço um comentário porque a gente não acompanha muitos treinamentos e dados de GPS, por exemplo, porque às vezes a gente fica se perguntando, poxa, dava para fulano ter entrado mais cedo, só que a gente não tem noção da minutagem, que às vezes o departamento médico te entrega esse atleta. Então, você acha que demorou um pouquinho a mexer, porque o Remo ele termina o jogo com o território praticamente todo dele. Muito obrigado. Substituição você vai fazendo de acordo com a leitura que você faz do jogo. A gente teve, no melhor momento nosso ali no segundo tempo, não tinha por que ficar mexendo muito, né? Que a gente estava já criando um volume de jogo.
E às vezes acontece, já teve jogo para trás aí, que eu mexi e caiu. São situações do jogo, né? Hoje, talvez, a gente poderia não ter mexido em ninguém e ter terminado bem. A gente estava com mais perna que o Vasco, estava mais inteiro que o Vasco. Eu acho que esse é um ponto que está me deixando satisfeito na equipe, porque a gente está tendo um processo de evolução. Na maior parte do jogo, a gente está conseguindo ser um pouco mais impositivo. A gente está falando de equipes que já estão montadas há muito mais tempo que o Remo, com um poderio financeiro muito maior que o Remo. E a gente já está conseguindo jogar de igual para igual com essas equipes. Eu fico satisfeito de você estar perguntando que está incomodado, no sentido de que a gente poderia estar melhor que o Vasco, né? E a gente já está jogando de igual para igual com o Vasco, de igual para igual com o Grêmio. Em relação ao Diego, mais especificamente, é um jogador que estava machucado, estava lesionado. A gente está tendo um cuidado de ir lançando ele aos poucos. No meio da semana ele já jogou a partida quase toda. E o dia a dia vai mostrar, não só o Diego, como qualquer um outro jogador. Assim como o Patrick me mostrou que merecia, o Zé Wellison me mostrou que merecia. Então não é algo que vai ser tomado a decisão externa, vai ser naquilo que a gente está vendo no dia a dia com qualquer atleta. Léo, satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Aproveitando aqui o que o Maxi falou, né, com relação à sensação. A sensação é de que o Remo poderia ter vencido a partida contra o Grêmio, hoje também, né? Mas essa sensação vai fazendo com que o time apenas fique na sensação, e o torcedor fica na sensação de que está bem, o Remo está bem, está melhorando, mas não tem pontos suficiente para poder sair da zona do rebaixamento. E isso acontece pela leitura que tu fizeste, foi correta, foi a mesma que eu fiz. O Remo teve as melhores oportunidades, não teve o maior volume de jogo. É bem verdade que o Vasco no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram do Remo. Então, o que é que tu vais trabalhar especificamente, quando eu falo de trabalho técnico de verdade, para que essa criação que está acontecendo resulte em finalização? Porque o Poveda não desaprendeu a chutar, o Aleph Manga também não, muito menos o Jajá, né? Obrigado, boa noite. É um pouco de tudo. Treinamento, a tomada de decisão do atleta ali no momento do jogo. Né? A gente consegue organizar defensivamente, estruturar ofensivamente, chegar no último terço, mas ali é muito tomada de decisão do atleta. Né? O que cabe a gente é repetir no dia a dia nos treinamentos, é passar confiança para os jogadores. O início, e aí eu me coloco também, né, no pacote que a gente chegou aqui, até conhecer os atletas. O início, a gente está nesse momento muito pelo início da competição, mas se a gente pegar, vencemos o Bahia, né, empatamos com o Grêmio, empatamos hoje, mas precisamos vencer, isso é fato. Boa noite, Condé, Smith Reais do canal Chaves Remista. A gente lembra daquele jogo contra o Grêmio domingo passado lá na Arena, onde o Remo fez para mim o melhor jogo no seu comando, talvez o melhor jogo da Série A, onde perdeu muitas oportunidades. E naquele meio campo tinha o Leonel Pico, Patrick e David Braga. E hoje você não começou com o Leonel Pico, ele nem entrou no jogo. Queria que você explicasse por que ele não entrou na partida, se foi realmente algo tático ou físico. E em relação ao Aleph Manga, você tem mudado o ataque do lado direito, já utilizou o Pikachu, já utilizou o Jajá. Hoje inverteu o Jajá para o lado esquerdo, ele foi bem, resultou na falta que depois saiu o gol do Clube do Remo. Tem feito uma avaliação sobre, principalmente a questão física do Aleph Manga, de que está caindo, já não merecia esperar um pouco e dar uma oportunidade para alguém estar no lugar dele e melhorar esse sistema ofensivo, principalmente na oportunidade que o Remo pede durante os jogos? Obrigado. Bom, a questão do Pico não é em relação a ele, é em relação a merecimento. O Zé Wellison e o Patrick cresceram muito de produção nessas últimas semanas. E como eu fiz a opção de jogar com uma dupla de volante ali, até por característica, o Patrick em alguns momentos sai um pouco mais, né? Não teria como jogar com Zé Wellison e Pico. A gente ficaria sem muita saída de bola, assim. São dois volantes que têm característica mais de marcação. Foi mais o Pico é um jogador que a gente provavelmente ao longo da competição vai utilizá-lo bastante, né? Mas é mais um momento do Zé, vem pedindo passagem e futebol é merecimento. O Manga, quando a gente entender que ele tem que jogar, ele vai jogar. Quando a gente achar que ele tem que segurar um pouco, ele vai segurar. Aí não é só a questão do atleta, é quem está do lado de fora também mostrar para a gente no dia a dia que merece o seu espaço também. E a gente está tendo a outra competição que a gente está colocando para jogar, né? E a gente vai observando. Oi, Léo, Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. Eu queria que tu falasse, Léo, sobre a ausência do Pikachu, né? Usando o jogo como que o Remo fez diante do Bahia como modelo,
Pikachu fazia muito bem aquela dobradinha ali pela direita. E nessa ausência do Pikachu, dessa expulsão, né? A gente sabe que no teu esquema tático ele é bem utilizado. Queria que tu falasse sobre essa ausência dele e até que ponto ele poderia ter contribuído, né, de repente, aqui em Belém do Pará. Obrigado. Bastante, até pela dinâmica que a gente está criando na equipe, né, da gente tentar variar um pouco, porque quando você joga com 2 extremos, né, você fica um pouco limitado, muito jogo pelo lado do campo, de transição, de profundidade, e a gente perde um pouco, que é o que o Vasco fez com a gente, né, o Tietê saindo ali da extrema, vindo por dentro, fazia superioridade no meio, e o Pikachu ele nos oferta isso, né, em alguns momentos você usa ele na amplitude, outros momentos a gente utiliza o Pikachu vindo como 4º homem pelo meio. Fez isso muito bem contra o Bahia, fez isso muito bem contra o Grêmio. Aí é o que eu falo, é o dia a dia. O jogador que eu cheguei aqui, que não estava tendo boas atuações, mas foi melhorando nos treinamentos, nos jogos que ele entrou, e nesse momento é um jogador que podemos dizer que seja titular da equipe. Condé, boa noite. Matheus Pauchês, da Liberal Mais. 2 perguntas em uma. O Remo ele divulgou duas escalações, a segunda, que foi a que iniciou, com o David Braga no lugar do Zé Ricardo. Primeiro, o que motivou essa mudança? E segundo, como tu avalias a característica do David Braga em relação, principalmente em comparação ao Vitor Bueno? Minha impressão é que o David Braga é um cara, às vezes, até para um terço final, fica muito mais próximo do centroavante do que para descer, para ajudar na construção. E a gente percebe que ele até tenta fazer isso, mas não é muito a dele. O que pode responder essas duas questões? Foi um erro de comunicação nossa, da comissão técnica, com a supervisão ali, né? E o David, que estava definido para jogar, né? Foi um erro nosso da comissão. E por isso que a gente não teve acesso, depois que a gente chegou aqui, mas era o David que estava definido para jogar. Em relação ao Bueno, um jogador com uma característica muito distinta, né? Ele é um jogador que ele tem muita mobilidade, joga muito próximo do centroavante, um jogador leve, um jogador que sustenta muito a bola, tanto que eu utilizei ele em alguns jogos até como falso 9, ele tem capacidade de fazer isso, e ele teve um entendimento muito bom com o Talhari, né, naquele jogo contra o Bahia. É uma pena ele ter machucado, mas a gente espera que a gente possa contar com o Bueno quanto antes. A característica é diferente, né? O David é um jogador que assim, a gente tem que ser mais dominante, né? Que ele próximo da área ali, ele tem mais finalização, mas é um jogador que tem menos mobilidade que o Bueno, né? E também é um jogador que está se adaptando ainda à equipe, à maneira de jogar, vai ter um pouco de dificuldade, vai ter algumas oscilações, né? Contra o Grêmio eu tive entendimento que ele foi bem, hoje, né, já não fez um jogo tão consistente como fez lá, mas aí repetindo, dando confiança para ele, conhecendo a característica dos companheiros, você vê o lance do gol mesmo, é um lance muito claro. Aquela bola lançou para ele em profundidade, que talvez se fosse o Bueno conseguiria chegar na bola, né? Ele já é mais um jogador de bola no pé, para ele fazer com que essa bola chegue nos atacantes. Acabou que ele correu e acabou perdendo a bola. Boa noite, Locondé. Nicolas de Pádua, Rádio Povo. Hoje o Remo se compactou muito bem, fez um jogo defensivo quase que perfeito, ao meu ver. O Remo, além de compactar, recuperou muitas bolas, ganhou vários duelos e, principal, ganhou várias vezes a segunda bola. Porém, não conseguiu exercer o contra-ataque com qualidade. O que foi que dificultou? Algum apoio, um jogo um pouco mais apoiado, ou até mesmo tomada de decisão final dos próprios atletas? Ou posicionamento? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve, sim, dificuldade ali de tomar as decisões, acho um pouco de tudo, o campo estava muito escorregadio, o Vasco pressionou mais a nossa saída de bola do que nós pressionamos a deles, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade de sair dessa marcação do Vasco. Faltou aproximar um pouco também, realmente, para jogar. Fizemos essas correções no intervalo. Eu acho que a gente conseguiu, no segundo tempo, ter uma aproximação maior. Fizemos escolhas melhores nas transições das jogadas. Por isso que a gente chegou mais vezes no gol. A gente só não pode contextualizar como se fosse o jogo todo. Eu acho que foi muito no primeiro tempo. Fechou? Eu acredito que seja uma pergunta aqui de interesse de todos nós. Sobre o jogo contra o Águia, você pretende alternar as peças, misturar, vai um outro Remo? O que você já imaginou nesse teu planejamento aí,
médio, pensando em Copa Verde, Copa Norte e também no RB Bragantino no próximo domingo? A gente vai avaliar, né, o primeiro momento, recuperar os jogadores que jogaram hoje, um jogo muito pesado, mas a gente tem um elenco assim encorpado, no meio da semana provou que tem condições de jogar e também, é claro que talvez um ou outro jogador que vem jogando mais vezes, a gente em alguma posição específica a gente pode utilizar, mas a gente tem que ter um certo cuidado também. Depois nós temos jogo domingo, quarta e sábado, né, com o Cruzeiro, né, quarta-feira Copa do Brasil. Então a gente tem que ir administrando bem, mas sem deixar de ser competitivo. O torcedor pode ter certeza, quem vai jogar lá vai tentar fazer o melhor para que a gente possa conseguir um resultado positivo. Sempre difícil jogar lá em Marabá, mas de qualquer forma a gente vai lá com o máximo de respeito possível, vamos com uma equipe estruturada para a gente tentar um bom resultado lá.